Vou te falar um número. Não é R$1 milhão, não é 100 mil, não é 50. O número que mudou tudo na minha vida, o número que separa quem constrói patrimônio de quem passa a vida inteira no mesmo lugar, é R$20 mil. 20 mil. E quando eu te explicar o porquê, você vai entender que esteve jogando o jogo errado há muito tempo. Não porque é burro, não porque não trabalha, mas porque ninguém te contou a verdade sobre como a riqueza realmente funciona. Comecei sem nada, filho de imigrante simples, cresci num cortiço no Brás, em São Paulo, não tinha herança esperando, não tinha tio rico, não tinha padrinho político. O que eu tinha era uma mãe que trabalhava com o que tinha e uma convicção que aprendi ainda menino engraxando sapato na calçada. Quem respeita o pouco aprende a multiplicar. Quem desrespeita o pouco fica pobre para sempre, independente de quanto ganhe. Vou te falar um número. Não é R$1 milhão, não é 100 mil, não é 50. O número que mudou tudo na minha vida, o número que separa quem constrói patrimônio de quem passa a vida inteira no mesmo lugar é R$20 mil. R$20 mil. E quando eu te explicar o porquê, você vai entender que esteve jogando o jogo errado há muito tempo. Não porque é burro, não porque não trabalha, mas porque ninguém te contou a verdade sobre como a riqueza realmente funciona. Comecei sem nada, filho de imigrante simples, cresci num cortiço no Brás, em São Paulo, não tinha herança esperando, não tinha tio rico, não tinha padrinho político. O que eu tinha era uma mãe que trabalhava com o que tinha e uma convicção que aprendi ainda menino engraxando o sapato na calçada. Quem respeita o pouco aprende a multiplicar. Quem desrespeita o pouco fica pobre para sempre, independente de quanto ganhe. Passei a vida toda observando dois tipos de pessoa. O primeiro tipo ganha dinheiro, gasta tudo, parece bem de vida, dirige carro bom, usa roupa de marca, sai todo fim de semana e não tem nada guardado, zero. Um mês sem salário e desmorona. O segundo tipo não aparece tanto. Vive de forma simples, não ostenta, não impressiona ninguém, mas constrói, tijolo por tijolo, real por real, ano após ano. E um dia, sem alarde, sem festa, sem post no Instagram, esse segundo tipo para de depender de emprego para sobreviver. Eu escolhi ser o segundo tipo. E R$20 mil foi o primeiro ponto de virada. Não estou falando de 20 mil como um número aleatório. Estou falando de 20 mil como o primeiro limiar real que existe entre a fragilidade financeira e o começo de alguma coisa sólida. Antes desse número, qualquer imprevisto é uma catástrofe. Depois dele, o mesmo imprevisto vira apenas um inconveniente. E essa diferença, que parece pequena no papel, muda completamente a forma como você vive, como você trabalha, como você decide e como você dorme. Mas vou ser honesto com você, chegar nos 20 mil em 2026 não é fácil. O Brasil de hoje tem inflação que corrói, juro que sufoca, consumo que seduz e redes sociais que empurram você para gastar o que não tem, para parecer o que não é. O ambiente conspira contra quem quer poupar. Então, para quem não tem disciplina, para quem não entende o que está em jogo, esses 20 mil nunca chegam. Vira um sonho adiado, que vira uma frustração, que vira uma desculpa. E a desculpa favorita é sempre a mesma. A vida está difícil, eu ganho pouco, não dá para guardar nada. Isso é mentira. Uma mentira confortável, mas mentira. Deixa eu te contar onde está o erro real. A maioria das pessoas que não consegue guardar dinheiro não tem um problema de renda, tem um problema de ordem. Recebe o salário, paga as contas que já venceram, compra o que parece urgente, gasta o que sobra para compensar o mês pesado e no fim de 30 dias o saldo está onde sempre esteve, no zero.
às vezes abaixo do zero. E no mês seguinte a história se repete igual, sem variação. Ano após ano, isso não é azar, é um ciclo. E ciclo só quebra com decisão, não com esperança. Quando eu era jovem e trabalhava como corretor, vi pessoas ganhando 3, 4, 5 vezes mais do que eu e não tendo absolutamente nada guardado. Não porque eram irresponsáveis por natureza, eram pessoas trabalhadoras, inteligentes, esforçadas. O problema era que tinham aprendido a viver no limite máximo do que ganhavam. Cada aumento virava consumo novo, cada bônus virava viagem, cada conquista virava motivo para gastar mais. Elas confundiam ganhar mais com ficar mais ricas. E essas duas coisas não têm nada a ver uma com a outra. Ficar rico não é ganhar muito, é gastar menos do que ganha consistentemente durante anos e colocar a diferença para trabalhar. Simples assim. Sem segredo, sem fórmula mágica, sem guru de Instagram, mas aqui está a parte que dói. Simples não significa fácil. O Brasil de 2026 é um ambiente onde cada passo que você dá em direção à poupança encontra 10 forças empurrando você para o consumo. O cartão de crédito facilita o que não pode pagar. O parcelamento esconde o custo real do que compra. As redes sociais mostram uma versão editada da vida dos outros que faz você sentir que está ficando para trás. E o pior de tudo, a cultura ao redor normaliza o endividamento. Todo mundo financia, todo mundo parcela, todo mundo vive no limite. Então parece normal, parece que é assim que funciona. Não é assim que funciona para quem quer ser livre. Deixa eu te mostrar o que acontece com quem vive assim. Você tem um colega de trabalho, ganha bem, aparentemente, carro novo, roupas boas, viaja 2 vezes por ano, almoça em restaurante todo dia, troca de celular sempre que sai modelo novo. Parece bem sucedido, mas o que você não vê é o cartão de crédito estourado que ele paga o mínimo todo mês, o financiamento do carro que come um pedaço grande do salário, o limite do cheque especial que ele usa como se fosse dinheiro dele, a ausência completa de qualquer reserva e a ansiedade silenciosa que ele carrega toda noite, sabendo que se ficar um mês sem emprego não consegue pagar nem o aluguel. Isso não é sucesso. É uma peça de teatro caríssima, sendo paga com dinheiro que não existe. E a tragédia é que muita gente toma esse colega como referência, compara a própria vida com a vitrine dele e chega à conclusão errada, de que está atrasado, de que precisa consumir mais para não ficar para trás. E assim o ciclo se perpetua. Riqueza de verdade não aparece. Ela é silenciosa, discreta, construída em anos de escolhas que ninguém aplaude. Quando eu andava de ônibus enquanto meus colegas compravam o primeiro carro, quando levava marmita enquanto eles almoçavam fora, quando ficava em casa num sábado enquanto eles gastavam o fim de semana em bares, eu não estava me privando de nada. Eu estava comprando algo que eles não entendiam que existia. Estava comprando liberdade futura. Estava comprando o direito de um dia não precisar depender de ninguém para pagar minhas contas. Eles me chamavam de mão de vaca. Eu deixava chamarem. Agora preciso te explicar por que R, 20 mil especificamente. Por que não 10, não 30, não 50? Porque 20 mil é o primeiro número em que você sai da zona de desastre permanente e entra na zona de possibilidade. Antes de 20 mil, qualquer problema vira crise. O carro quebra e você entra no crédito caro. Você fica doente e não pode perder um dia de trabalho porque não tem como cobrir o mês. Você recebe uma conta inesperada e precisa escolher qual conta deixar de pagar. Você vive em estado de emergência crônico.
E estado de emergência crônico tem um custo que vai muito além do financeiro. Existe uma pesquisa feita por economistas comportamentais que mostrou algo que qualquer pessoa pobre já sabia na prática. Quando a sua mente está ocupada com preocupação financeira constante, quando você acorda pensando em dívida e dorme pensando em conta, a sua capacidade cognitiva cai de forma mensurável. Você pensa pior, decide pior, planeja pior, não porque ficou menos inteligente, mas porque o seu cérebro está usando boa parte da energia para administrar o estresse de sobreviver. Não sobra muito para pensar no futuro. É por isso que a pobreza tende a se perpetuar. Não por falta de esforço, por falta de espaço mental para enxergar saída. 20 mil reais, compra esse espaço de volta. Quando você tem 20 mil guardados, o carro quebrar não é mais catástrofe, é inconveniente. Quando você tem 20 mil guardados, uma demissão não é o fim do mundo. É tempo para respirar e decidir com calma o próximo passo. Quando você tem 20 mil guardados, você para de aceitar qualquer coisa por desespero e começa a poder escolher. E é aqui que acontece algo que a maioria das pessoas jamais experimenta. Você começa a poder dizer não, não para o chefe que pede algo além do razoável, não para o emprego que te trata mal, não para o cliente que te desrespeita, não para o negócio que não faz sentido, não para o gasto que não cabe no plano. Quando você não tem nada guardado, o medo de perder o que tem te paralisa. Você aceita o que não devia aceitar, aguenta o que não devia aguentar, concorda com o que discorda, tudo para não arriscar o fio que te mantém suspenso. 20 mil é o que corta esse fio. É o que te coloca no chão firme. E em chão firme você anda diferente. Isso não é teoria. Vivi isso. Lembro exatamente do dia em que olhei para minha conta e tinha 20 mil reais guardados. Era a primeira vez na vida que aquele número aparecia. Não senti euforia, não fui comemorar em restaurante, não saí comprando nada. Senti algo diferente. Senti que havia cruzado um limiar, que alguma coisa havia mudado de posição, que agora eu tinha um chão embaixo dos pés que não tinha antes. E sabe o que mais me marcou naquele momento? Percebi que tinha chegado ali não por ter ganhado mais, tinha chegado ali por ter gastado menos, de forma deliberada, consistente e sem exceções, por um período que pareceu muito mais longo do que foi. O salário era modesto, o esforço era de verdade, mas o que fez a diferença foi a decisão. Agora eu vou te falar algo que vai incomodar, e precisa incomodar. A maioria das pessoas que está lendo isso vai concordar com tudo que eu disse até aqui, vai sentir que faz sentido, vai ficar motivada por algumas horas, e depois vai continuar fazendo exatamente o que sempre fez. Porque motivação passa, disciplina fica. E disciplina não vem de vídeo, não vem de palestra, não vem de texto. Vem de uma decisão que você toma sozinho, em silêncio, sem plateia, e que você renegocia com você mesmo todo dia. O que separa quem chega nos 20 mil de quem nunca chega não é conhecimento, não é oportunidade. É a capacidade de tolerar desconforto no presente por algo que você ainda não vê no futuro. Isso se chama diferimento de gratificação. E no Brasil de 2026, onde tudo foi desenhado para você querer agora, essa é a habilidade mais rara e mais valiosa que existe. Vou te mostrar como isso funciona na prática. Suponha que você ganha R, 3 mil por mês. Valor modesto, eu sei. Mas com esse salário, se você decidir cortar com seriedade e guardar R 400 por mês, em 4 anos você chega perto dos 20 mil. 4 anos parece muito, parece uma eternidade quando você está no começo. Mas 4 anos passam de qualquer jeito. A questão é o que você vai ter no fim deles.
Se você continuar como está, daqui 4 anos você vai ter exatamente o que tem hoje. 0 guardado, o mesmo ciclo, a mesma ansiedade, a mesma sensação de que não adianta tentar. Se você decidir mudar, daqui 4 anos você vai ter um número na conta que nunca teve antes. E mais do que o número, vai ter a prova de que é possível. A prova mais importante que existe, porque é a prova que você fez para si mesmo. E se você ganhar mais do que 3.000, o caminho é mais rápido, muito mais rápido. Mas o princípio é o mesmo. Guardar primeiro, gastar depois, não o contrário. Agora eu preciso falar de uma armadilha específica que destrói mais patrimônio no Brasil do que qualquer outra coisa. É o cartão de crédito no rotativo. Existe gente que trabalha o mês inteiro, produz, se esforça, ganha o salário e no dia que cai o dinheiro, uma parte já foi embora antes mesmo de chegar. Foi para o banco em forma de juros, juros do cartão, do cheque especial, do crédito pessoal. Os juros do rotativo do cartão de crédito no Brasil estão entre os mais altos do mundo. Quando você paga o mínimo da fatura do cartão, o restante começa a render para o banco a taxas que chegam a 10, 12, 15% ao mês. Ao mês, não ao ano, ao mês. Isso é o avesso do juro composto. Em vez de trabalhar para você, trabalha contra você. É como tentar subir uma escada rolante que desce mais rápido do que você consegue subir. Se você está nessa situação agora, e muita gente está, a prioridade não é investir, a prioridade é parar o sangramento. Antes de pensar em guardar, antes de pensar em bolsa, antes de pensar em qualquer coisa, você liquida essa dívida. Negocia, parcela em condições melhores, vende o que precisar vender, corta o que precisar cortar, porque nenhum investimento saudável vai render o que o cartão no rotativo está te cobrando. Você não constrói patrimônio enquanto está pagando esse tipo de juro. É matematicamente impossível. Então, se você tem dívida, cara, o primeiro passo é zerar. Com urgência, sem condescendência, sem se contar a história de que um mês a mais não faz diferença, faz muito. E quando você zerar, começa de verdade. Vou falar agora sobre o maior inimigo de qualquer pessoa que quer construir patrimônio em 2026. Não é o governo, não é a inflação, não é o mercado, é o consumo como identidade. Vivemos numa época em que o que você consome define quem você é, pelo menos na percepção dos outros. O celular que você usa, o carro que você dirige, o restaurante onde você almoça, a roupa que você veste, tudo isso virou sinal de status. Sinal de quem você é, do grupo ao qual pertence, do nível que atingiu. E o ser humano é um animal social, profundamente influenciado por pertencimento. Quando todo mundo ao seu redor está consumindo de determinada forma, a pressão para fazer o mesmo é enorme, visceral, difícil de ignorar. Vi isso na minha própria vida. Quando comecei a guardar dinheiro de verdade, quando parei de almoçar fora, de trocar de roupa toda estação, de aceitar todo convite que custava dinheiro que eu não tinha para gastar, as pessoas ao redor estranharam. Alguns perguntaram o que estava acontecendo, outros zoaram, outros se distanciaram, porque minha mudança de comportamento mexia com o espelho deles. Quando você para de consumir para aparecer, você expõe quem está consumindo para aparecer. Isso incomoda, e o incomodado tende a atacar o que o incomoda. Você precisa estar preparado para isso. Precisa saber que vai ser chamado de avarento, de chato, de sem graça. Precisa saber que vai recusar convites e ouvir comentários. Precisa saber que a decisão de construir patrimônio é, em muitos ambientes brasileiros, uma decisão
solitária e contracultural. E precisa tomar essa decisão assim mesmo, porque a alternativa é ficar na plateia aplaudindo quem aparenta ter mais, enquanto você continua sem nada. E plateia não constrói nada. Agora eu vou te mostrar a matemática que poucos entendem de verdade. Não a matemática complexa, a simples. A que deveria ter sido ensinada na escola e não foi. Suponha que você tem R$ 1.000 guardados e investe num produto que rende 10% ao ano. No fim do ano você tem R$ 1.100. Parece pouco, e é. R$ 100 de retorno não muda nada na sua vida prática. É por isso que muita gente olha para os juros compostos no começo e pensa que não funciona, que é teoria bonita, que não serve para nada real. Mas o mesmo mecanismo que parece irrelevante com R, 1.000 se torna absolutamente poderoso com R 100. 000. Com R$ 100.000 investidos a 10% ao ano, você ganha R 10.000 num único ano, sem trabalhar, sem se movimentar, apenas por ter capital posicionado. R 10.000 que cobrem meses de despesas para muitas famílias brasileiras. E com R 200.000 investidos, são R 20.000 por ano, quase R 1.700 por mês, sem contar os reinvestimentos que fazem a bola crescer ainda mais rápido. O problema é chegar nesses números. E o único caminho para chegar é passar pelo começo tedioso, ingrato e silencioso, onde os juros compostos são irrelevantes e o que conta é quanto você consegue cortar e quanto consegue aportar. É exatamente por isso que os 20.000 importam tanto. Não pelo rendimento que geram. Com 20.000 bem investidos numa renda fixa decente, você ganha em torno de R 200 por mês. Isso não muda a sua vida financeiramente, mas muda a sua cabeça. Você entende pela primeira vez, na prática, o que significa ter dinheiro trabalhando. E esse entendimento muda tudo. Você quer mais. Quer chegar nos 40, nos 60, nos 100.000. E o caminho até lá já fica mais claro porque você sabe que é possível. Você tem a prova, você a fez. Agora preciso falar de algo que custa muita gente, cara. O impulso de acelerar na hora errada. Você guardou com esforço seus primeiros 20 ou 30.000, passou meses dizendo não para tudo, viveu abaixo do padrão, ignorou os olhares, resistiu às provocações e aí aparece alguém com uma oportunidade. Um amigo que tem um negócio que vai dobrar em 6 meses, um conhecido que fala de uma ação que vai disparar, um primo com uma ideia incrível que só precisa de capital inicial, um anúncio de criptomoeda que vai multiplicar 10 vezes. E você pensa, trabalhei duro para juntar isso, agora quero acelerar. Esse pensamento destruiu mais patrimônio nascente do que qualquer crise econômica. O capital pequeno não suporta risco alto. Não porque você não merece arriscar, mas porque se você perder, o tempo que você levou para juntar não volta. E o tempo do jogo da construção de riqueza é o único recurso que não tem substituto. Quando eu comecei a investir em ações de empresas sólidas, pagadoras de dividendos, não foi para ficar rico rápido, foi para construir uma renda crescente, consistente, que funcionasse independente de humor de mercado, de notícia, de especulação. Comprava pedaços de boas empresas, empresas que eu entendia que tinham histórico, que geravam caixa de verdade e esperava, não semanas, anos, décadas. Isso parece entediante para quem foi criado numa cultura de resultados imediatos. E é entediante mesmo. A riqueza construída de verdade não é emocionante. Não tem gráfico
que sobe 200% em um mês. Não tem história dramática para contar no café. É silenciosa, constante, previsível e é exatamente por isso que funciona. Emoção e investimento quase sempre significa perda. Quando você se empolga com algo que subiu rápido, provavelmente chegou tarde. Quando você vende porque está com medo depois de uma queda, provavelmente saiu no pior momento. O investidor que sobrevive ao tempo é aquele que consegue separar a emoção do processo, que compra com método, não com entusiasmo, que vende com critério, não com pânico. E esse comportamento só é possível quando você tem reserva, quando você tem o alicerce, quando você tem aqueles 20 mil que te dão espaço para respirar. Sem reserva, qualquer oscilação do mercado pode te forçar a vender na hora errada porque você precisa do dinheiro. Com reserva, você aguenta a turbulência sem tomar decisões ruins. Agora eu vou te falar sobre um erro específico que comete muito brasileiro que está tentando construir patrimônio e acaba destruindo antes de consolidar. É o erro de tratar o patrimônio como prêmio. Você juntar um dinheiro e, porque juntou, sente que merece recompensa. O raciocínio é mais ou menos assim. Me sacrifiquei tanto, agora vou aproveitar um pouco. E aí você usa parte do que guardou para comprar algo que não precisava. Uma viagem que foi parcelada pelo sentimento de merecimento. Um carro melhor do que o necessário. Uma roupa de grife que o seu bolso de construtor de patrimônio não devia ter comprado. Merecimento é uma armadilha emocional. Você não merece gastar o que levou 2 anos para guardar porque ficou 2 anos sem gastar. O prêmio pelo seu sacrifício é o que aquele dinheiro vai se tornar nos próximos anos se você não tocar nele. Não é uma viagem. É liberdade futura. Escolha a liberdade. Vi isso acontecer com pessoas sérias, disciplinadas, que chegaram nos 20, nos 30, nos 50 mil e naquele momento de euforia destruíram o que tinham construído, voltaram para o zero, mais velhas, mais cansadas e com a sensação de que não adianta tentar, porque mesmo quando você chega, perde tudo. Mas não perderam porque o sistema falhou. Perderam porque cederam à própria emocionalidade no momento em que precisavam de mais frieza. O dinheiro guardado não é prêmio, é semente. Você não come a semente, você planta. Deixa eu agora falar sobre algo que está diretamente ligado a chegar nos 20 mil e que quase ninguém discute, o custo oculto das relações financeiramente tóxicas. Tenha muita atenção a isso. Existem pessoas no seu círculo, podem ser amigos, podem ser familiares, podem ser colegas, que te custam dinheiro de forma sistemática, sem que você perceba claramente, não porque são mal intencionadas necessariamente, mas porque o comportamento delas, o estilo de vida delas, os padrões delas, funcionam como uma força gravitacional que te puxa para o consumo. O amigo que sempre organiza o jantar no restaurante caro. O parente que te chama para a viagem que você não pode bancar. O colega que troca de carro todo ano e faz você se sentir pequeno no seu carro velho. A família que te olha com pena quando você diz que não vai na festa porque está guardando dinheiro. Essas pressões são reais, são sutis, mas são constantes. E ao longo do tempo, se você não tiver clareza sobre o que está fazendo e por quê, elas te desviam. Não estou dizendo para abandonar quem você ama, estou dizendo para proteger o seu processo, para aprender a dizer não com firmeza e sem culpa, para entender que sua decisão financeira é sua, não precisa de aprovação, não precisa de consenso, não precisa de aplauso. Quem vai te aplaudir quando você chegar na liberdade financeira é você mesmo, e isso já é suficiente. A outra categoria de custo oculto que quero mencionar
São os pequenos gastos que somados fazem estragos sem que você perceba. R$2 no cafezinho todo dia viram R$600 no ano. Assinatura de serviço de streaming que você esqueceu que ainda paga. O seguro que renovou automático e você não precisa mais. Academia que você paga e não frequenta. O pedido de comida por aplicativo que acontece toda semana porque você não planejou a alimentação. A taxa de manutenção de conta que você deixou de negociar. Individualmente, cada um desses gastos parece irrelevante. Juntos, podem facilmente representar R$1.000, R$1.500 por mês que foram embora sem consciência. Eu chamo isso de sangramento silencioso. Faça um exercício esta semana. Olhe o seu extrato dos últimos 3 meses com lupa, não de forma superficial. Com atenção, categorize cada saída de dinheiro e pergunte para cada uma: isso foi essencial? Isso me trouxe valor real? Isso estava no meu planejamento? As respostas vão te surpreender. E o que você vai encontrar é que uma parte relevante do que saiu poderia ter ficado, poderia ter virado tijolo, poderia ter encurtado o caminho até os 20 mil. A riqueza não se constrói só na receita, se constrói também no controle da despesa. Agora quero falar sobre um conceito que aprendi na prática e que nunca vi ninguém explicar com a clareza que merece. É o conceito de massa crítica. Em física nuclear, existe um ponto chamado massa crítica. É a quantidade mínima de material físsil necessária para que uma reação em cadeia se sustente sozinha. Abaixo desse ponto, a reação para. Acima dele, continua e cresce. O patrimônio funciona exatamente assim. Abaixo de certa quantidade, qualquer imprevisto pode trazer tudo de volta para o zero. A reação não se sustenta. O progresso é frágil, mas quando você cruza esse limiar, o próprio acúmulo começa a se alimentar. Os juros geram mais juros. O capital atrai oportunidade. A estabilidade permite decisões melhores. E o crescimento começa a ter uma inércia própria. Para a realidade brasileira de 2026, eu acredito que esse limiar está em torno de R$20 mil. Não porque é um número mágico, porque é o ponto em que você começa a ter margem real. Margem para aguentar imprevistos sem se endividar, margem para investir sem pânico, margem para negociar condições melhores, margem para escolher com mais liberdade. Antes desse ponto, você está no modo sobrevivência. Depois dele, entra no modo construção. E são modos completamente diferentes de existir. No modo sobrevivência, você reage. As decisões são tomadas sob pressão, com prazo curto, muitas vezes com medo. Você aceita o que não deveria aceitar porque não tem alternativa. No modo construção, você planeja, você tem horizonte de médio e longo prazo. Você pode esperar pela oportunidade certa, em vez de pegar a primeira que aparece por necessidade. A diferença entre esses dois modos não está no talento, está no colchão. Está nos 20 mil, mas preciso ser honesto sobre o que acontece depois que você chega lá. Chegar nos 20 mil não é o fim, é o começo de uma segunda fase que tem seus próprios desafios. E o maior desafio dessa fase é a tentação de parar de construir quando você finalmente tem alguma coisa. O cérebro humano não foi construído para adiar satisfação indefinidamente. Quando você fica muito tempo sem se recompensar, ele começa a buscar a compensação por outros caminhos. E quando você finalmente tem algum patrimônio, a pressão interna para desfrutá-lo é forte. Por isso, a disciplina de quem está na fase de construção é diferente da disciplina de quem está na fase de consolidação. Na fase de construção, a tarefa é acumular, guardar mais do que gasta, todo mês, sem exceção. Na fase de consolidação,
A tarefa é não destruir, não ceder à tentação do prêmio, não confundir ter dinheiro com poder gastá-lo sem critério. Muita gente passa anos construindo e destrói em meses por falta dessa segunda disciplina. Vou te dar um número concreto para ilustrar. Uma pessoa que chega aos R$ 20.000 e decide usar esse dinheiro para dar entrada num carro que vai custar R$ 1.500 por mês durante 5 anos, acabou de fazer uma troca péssima. Trocou capital por depreciação. O carro perde valor todo dia. As parcelas saem todo mês. E o colchão que tinha levado anos para construir some de uma vez, substituído por uma dívida nova que vai consumir o fluxo de caixa pelos próximos 60 meses. No final desses 5 anos, a pessoa tem um carro com mais de 100.000 quilômetros que vale uma fração do que custou e precisará recomeçar do zero, agora mais velha e provavelmente mais cansada. Eu não fiz isso. E posso te dizer, não por vaidade, mas como dado, a diferença entre quem faz e quem não faz essa escolha ao longo de 20 e 30 anos é abismal. Uma pessoa compra liberdade, a outra compra uma série de objetos que perderam valor quando chegar em casa. Construir riqueza exige uma inversão de valores que vai contra tudo que a sociedade de consumo prega. Exige preferir o invisível ao visível, o patrimônio ao objeto, a liberdade futura ao status presente. Isso é difícil. Nunca vou te dizer que é fácil, mas é possível e eu sou prova viva disso. Vou falar agora sobre o que acontece quando você cruza os 20.000 e começa a construir com mais consistência. Porque essa trajetória tem uma lógica própria que você precisa entender para não se frustrar no meio do caminho. Dos 20.000 aos 50.000, o crescimento ainda é predominantemente feito por você. Seus aportes ainda representam a maior parte do progresso. Os rendimentos existem, mas não são o motor principal. Você ainda está carregando o piano, mas começa a sentir uma ajudinha discreta. Dos 50.000 aos 100.000, algo começa a mudar. O rendimento mensal já representa uma parte relevante do progresso. Se você investe com alguma inteligência, pode estar ganhando de 500 a 800 reais por mês apenas de rendimento. Não é suficiente para substituir renda, mas já é um parceiro, já não está mais sozinho. Quando você chega nos 100.000, o jogo virou. Com 100.000 bem posicionados, os rendimentos podem facilmente chegar em R$ 800 a R$ 1.000 por mês, dependendo da estratégia, mas esse é o ponto em que o dinheiro começa a trabalhar quase tanto quanto você. E a partir daí, a aceleração é exponencial. Cada real a mais que você acumula gera mais juros. Esses juros geram mais capital. Esse capital gera mais juros. A bola de neve que parecia ridícula quando você tinha 3.000 reais começa a ter peso próprio. E aqui está a parte que ninguém te conta sobre o caminho de 100.000 em diante. Os próximos 100.000 levam menos tempo, muito menos. Não metade do esforço com o dobro do resultado. Metade do tempo com o mesmo esforço. Porque agora o capital trabalha com você, não apenas você trabalha para o capital. Mas para chegar nos 100.000, você precisa passar pelos 20. E para passar pelos 20, você precisa primeiro decidir que vai passar. Decisão. Sempre começa com decisão. Agora quero te falar sobre algo que está no centro de tudo que eu aprendi sobre dinheiro ao longo de décadas. E tem a ver com paciência, mas não com passividade. Paciência ativa. Tem muita gente que confunde paciência com esperar sentado que as coisas melhorem. Isso não é paciência, é inércia. Paciência de verdade é você continuar fazendo o que precisa ser feito todos os dias, sem ver o resultado imediato, sem receber aplauso, sem sentir que está avançando. É manter o processo funcionando
mesmo quando parece que não está acontecendo nada. Eu fui à bolsa pela primeira vez com pouco dinheiro, não entendia tudo, tinha dúvidas sobre muita coisa, mas entendi o princípio básico. Empresas boas, que geram caixa, que têm negócio sólido, que pagam seus acionistas regularmente, tendem a crescer ao longo do tempo. Não todo ano, não em linha reta, mas ao longo do tempo sim. Então comprei, esperei, não fiquei olhando cotação todo dia, não vendi no primeiro sinal de queda, não troquei de ação quando aparecia algo mais brilhante. Fiquei com paciência ativa, continuei aportando, continuei reinvestindo dividendos, continuei acompanhando os fundamentos das empresas, não o humor do mercado, e com o tempo o que parecia lento virou robusto. O que parecia irrelevante virou significativo. O que parecia loucura virou estratégia comprovada. Quem especula com o mercado, quem entra e sai, quem tenta acertar o momento certo de comprar e vender, raramente vence no longo prazo. O mercado é volátil, imprevisível no curto prazo, mas consistente no longo prazo para quem investe em empresas que, de fato, criam valor. O tempo é o melhor aliado do investidor paciente e o pior inimigo do especulador ansioso. Mas precisamos falar de outra coisa que está muito ligada ao contexto de 2026 especificamente, porque o cenário mudou em aspectos importantes em relação a décadas anteriores. E quem não enxerga isso pode estar guardando dinheiro da forma certa, mas alocando de forma errada. Inflação é um tema que voltou com força. Quando os preços sobem de forma consistente, o dinheiro parado perde valor todo mês. Uma poupança que rende menos do que a inflação está encolhendo em termos reais, mesmo que o número apareça crescendo na tela. Isso significa que guardar não basta. É preciso guardar de forma que preserve o poder de compra daquilo que você está construindo. Não vou te dar uma lista de produtos financeiros específicos, porque o mercado muda e o que vale hoje pode não valer amanhã. Mas vou te dar o princípio. Antes de qualquer aplicação, entenda o quanto ela rende acima da inflação. Se não rende acima da inflação, não está preservando seu patrimônio. Está perdendo a corrida de forma silenciosa. Além disso, diversificação não é modismo, é proteção. Colocar tudo em um único ativo, seja ele qual for, é apostar que você vai acertar o futuro. E ninguém acerta o futuro de forma consistente. Então a sabedoria é distribuir, posicionar em ativos diferentes que respondem de forma diferente a cenários diferentes e não ficar na dependência de uma única aposta. Para quem está começando, a prioridade é simplicidade. Poucos produtos bem entendidos, aportados com consistência ao longo do tempo. Não é necessário ter uma carteira complexa para construir patrimônio. É necessário ter disciplina, entendimento básico do que está fazendo e tempo. Tempo. Sempre volta ao tempo. E aqui está uma verdade que preciso colocar com clareza para quem está com 40, 50 anos e acha que é tarde. Não é tarde, mas o caminho é diferente. Quando você tem 20 anos e começa a construir, o tempo trabalha a seu favor de forma tão poderosa que mesmo decisões mediocres produzem resultados impressionantes. Você tem 30, 40 anos de juros compostos à frente. Quando você tem 50 anos e começa agora, o tempo é mais curto. O que isso significa na prática? Significa que você não pode se dar ao luxo dos erros que quem tem 20 pode absorver. Significa que você precisa ser mais cuidadoso, mais estratégico e mais honesto consigo mesmo sobre onde está e onde quer chegar. Mas significa também que você tem algo que quem tem 20 não tem, experiência. Você já sabe o que não funciona, já errou o suficiente
para reconhecer a armadilha, já tem clareza sobre o que importa de verdade na vida. E essa clareza, se bem usada, pode compensar parte do tempo que passou. Com 50 anos e disciplina real, é possível construir em 10, 15 anos um patrimônio que dê estabilidade real para a última fase da vida. Não é o mesmo que teria se tivesse começado com 20. Mas é muito melhor do que chegar nos 70 sem nada, dependendo de aposentadoria insuficiente, de filho, de favor. Dignidade financeira não tem prazo para vencer. Começa quando você decide que vai ter. Quero falar agora sobre um tema que está no centro da filosofia que me guiou a vida toda e que vai além das planilhas e dos números. Tem a ver com o propósito de construir riqueza. Muita gente acumula dinheiro por medo. Medo de passar necessidade, medo de depender dos outros, medo do que pode acontecer. Esse é um motivador válido. Funciona especialmente nas fases iniciais, quando a construção é mais trabalhosa e os resultados são menos visíveis. O medo de voltar à vulnerabilidade é combustível real, mas existe uma motivação mais poderosa e mais sustentável do que o medo, é a liberdade. Quando você entende que cada real que guarda é um passo em direção ao momento em que você vai poder escolher como vive, onde trabalha, com quem passa o tempo, o processo muda de significado. Não é mais sacrifício, é investimento em autonomia. É construção de um futuro onde você não precisa aceitar o inaceitável para sobreviver. E essa liberdade tem um nome, chama-se independência financeira. Não é quando você tem mansão, não é quando você tem carro de luxo, é quando seus ativos geram renda suficiente para cobrir o seu custo de vida. Quando o dinheiro trabalha mais do que você precisa, que ele trabalhe para você se manter. Esse ponto é diferente para cada pessoa porque cada um tem um custo de vida diferente. E aqui está o paradoxo que a maioria não enxerga. Quem tem custo de vida baixo chega à independência financeira muito mais rápido do que quem tem custo de vida alto com a mesma renda. Porque independência financeira não é sobre o tamanho do patrimônio, é sobre a relação entre o que o patrimônio gera e o que você precisa para viver. Uma pessoa que vive com R 3.000 por mês precisa de um patrimônio muito menor para ser financeiramente independente do que uma pessoa que precisa de R 15.000 por mês. A primeira pode ser livre com R 400.000 bem posicionados. A segunda precisaria de múltiplos milhões. Por isso, controlar o estilo de vida não é só sobre guardar mais dinheiro, é sobre encurtar a distância entre onde você está e onde quer chegar. Cada real que você não precisa para viver é um real a menos que precisa acumular para ser livre. Isso não significa passar mal. Significa não criar necessidades artificiais para alimentar ego. Significa viver com qualidade real que vem de relações, de saúde, de significado, e não com qualidade de aparência, que vem de objetos e de quanto os outros te admiram por eles. Quando eu vivo com simplicidade genuína, não é porque não poderia ter mais, é porque aprendi ao longo de décadas que o que me traz satisfação real não custa o que o mercado quer me fazer acreditar que custa. A vida boa está ao alcance de quem aprende a distinguir o necessário do supérfluo, e essa distinção, feita com honestidade, libera uma quantidade enorme de capital que de outra forma seria consumido por vaidade. Antes de chegar no roteiro prático, preciso falar sobre uma coisa que é invisível para a maioria das pessoas, mas que determina de forma profunda se você vai chegar onde quer ou ficar girando em círculo.
Estou falando da gravidade social. Existe um fenômeno que qualquer pessoa que tentou mudar de comportamento financeiro já sentiu, mas raramente nomeia com clareza. Quando você começa a fazer as coisas de forma diferente, quando você começa a guardar dinheiro, dizer não para gastos supérfluos, falar sobre investimento no lugar de falar sobre consumo, as pessoas ao seu redor reagem. E nem sempre de forma positiva, não é maldade na maioria dos casos, é desconforto. Quando você muda, você involuntariamente expõe a inércia dos que ficaram. Sua disciplina funciona como um espelho para a falta de disciplina deles. E isso incomoda. Então, de formas sutis ou nem tão sutis, eles tentam te trazer de volta ao padrão. Você começa a guardar dinheiro e um amigo fala que você está ficando avarento. Você recusa um jantar caro e o grupo diz que você está sendo chato. Você opta por um carro mais simples e a família comenta que você poderia se dar melhor. Você fala sobre investir em bolsa e alguém do seu círculo diz que é furada, que só perde dinheiro, que tem gente que perdeu tudo. Esses comentários parecem opinião. Na verdade, são âncoras. São forças que te puxam de volta para onde você estava, para onde eles ainda estão. Eu passei por isso. Fui chamado de louco, de soviético, de sem prazer de viver durante anos, por pessoas que me conheciam de perto e que no fundo provavelmente se importavam comigo, mas que não entendiam o que eu estava construindo porque nunca tinham visto alguém construir assim. O referencial delas era outro. Aprendi que você não precisa explicar seu projeto para quem não tem intenção de entender. Aprendi que o silêncio é mais poderoso do que qualquer argumento quando o assunto é proteger um processo que ainda está frágil. Aprendi que a opinião das pessoas sobre as suas escolhas financeiras vale exatamente o patrimônio que elas construíram. E na maioria dos casos, esse patrimônio é zero. Então, quando alguém que não tem nada guardado te diz que guardar dinheiro não funciona, que é ilusão, que não tem futuro nisso, você pode ouvir com educação e continuar fazendo exatamente o que estava fazendo. A prova que você precisa não vai vir da aprovação deles. Vai vir dos seus próprios números, crescendo mês a mês, ano a ano. A gravidade social é real. Mas você pode construir uma contraforça igualmente real, que é o seu propósito, a clareza sobre por que você está fazendo o que está fazendo. Quando você tem clareza de propósito, os comentários externos perdem peso. Não somem, mas perdem peso, porque você tem uma resposta interna que é mais forte do que qualquer pressão externa. Aquela criança que engraxava sapato no braço tinha uma coisa que ninguém podia tirar dela, a convicção de que era possível ser diferente, que o lugar onde havia nascido não era sentença, que cada real guardado era um tijolo numa construção que outros não viam, mas que ela sabia que estava ali. Essa convicção se chama fé aplicada à disciplina e é o que sustenta qualquer projeto de longo prazo quando o caminho fica difícil, quando os resultados demoram, quando a pressão ao redor aumenta. Cuide dessa convicção. Alimente-a com evidências pequenas, mas reais do seu progresso. Celebrate internamente cada marco, cada R$10 a mais na conta, cada mês em que o saldo cresceu em vez de encolher. Não precise da validação externa para saber que está no caminho certo. Os números na sua conta são a validação que importa. Agora deixa eu te dar o roteiro prático, não em abstrações, em passos concretos para quem quer sair de onde está e chegar nos 20 mil depois avançar. O primeiro passo é encarar a verdade sem filtro. Sentar com o extrato dos últimos 3 meses, listar cada entrada e cada saída, calcular quanto sobrou ou quanto faltou e aceitar o que os números mostram. Sem justificativa, sem contextualização, sem o argumento de que foi um mês atípico,
Se o mês foi atípico por 6 meses seguidos, deixou de ser atípico. O segundo passo é definir quanto você vai guardar antes de gastar qualquer coisa. Não o que sobrar, o que vai guardar. Essa inversão simples na teoria, brutal na prática, é o fundamento de tudo. Se você ganha 3.000, define que guarda 400 antes de tocar no resto. O resto é o que você tem para viver. Você não ajusta a poupança ao que sobra, você ajusta o gasto ao que sobra depois de guardar. O terceiro passo é eliminar os sangamentos, aquelas saídas silenciosas que, somadas, fazem um estrago que você não percebe claramente. Assinatura que não usa, taxa que não negociou, gasto de conveniência que vira hábito. Identifique e corte, não com drama, com método. O quarto passo é quitar a dívida, cara. Antes de pensar em investir, zera o que tem juros altos. Cartão no rotativo, cheque especial, empréstimo pesado. Isso é prioridade absoluta porque nenhum rendimento de investimento saudável supera esse custo. O quinto passo é posicionar o que guardar em algo que preserve valor. Não precisa ser complexo. Um produto de renda fixa, que renda acima da inflação, já é infinitamente melhor do que dinheiro parado na conta corrente ou numa poupança que perde para os preços. O sexto passo é manter por tempo suficiente para a bola de neve começar a girar. Isso é onde a maioria desiste. O progresso nos primeiros meses parece lento. O saldo sobe devagar. As tentações aparecem. A vida demanda exceções. Você precisa dizer não para as exceções e sim para o processo, repetidamente, sem negociar com você mesmo. E o sétimo passo, que muitas pessoas pulam porque parece menos urgente do que os outros, é educar-se continuamente sobre como o dinheiro funciona. Não para virar especialista, mas para não ser enganado, para entender o básico sobre inflação, juros, tipos de investimento, risco, para tomar decisões com informação mínima e não ser presa fácil de quem vende solução milagrosa. Ignorância financeira em 2026 é caro. O mercado é cheio de produto que parece bom e não é, de promessa que soa razoável e é armadilha, de pessoa que parece especialista e não sabe mais do que você. 15 minutos de leitura séria por dia, por um ano, transforma o seu nível de entendimento de forma que você não imagina agora. E por fim, o mais importante de tudo, o que amarra todos os outros passos, consistência. Não brilho em um mês e abandono no seguinte. Não disciplina heróica quando está motivado e descuido quando a vida aperta. Consistência mediocre, mês após mês, ao longo de anos, produz resultado que a genialidade inconsistente jamais vai atingir. Eu não fui genial, fui consistente. Comecei sem nada, num cortiço, sem herança, sem padrinho, e construí patrimônio ao longo de décadas, tijolo por tijolo, sem pressa, sem atalho, sem sorte especial, apenas com disciplina que muita gente me viu praticar e poucos tiveram paciência de imitar. 20 mil reais não é o destino, é a porta de entrada, é a prova de que você é capaz. É o momento em que você para de ser o tipo de pessoa que gasta tudo e começa a ser o tipo de pessoa que constrói. E essa mudança de identidade, que parece sutil, muda tudo. Muda como você decide, como você se posiciona, o que você valoriza, o que você aceita. As pessoas ao seu redor vão continuar no mesmo ciclo. Vão continuar gastando o que não tem, financiando objetos que perdem valor, vivendo de aparência, chegando no fim do mês no zero ou abaixo do zero. Vão continuar achando que quem guarda dinheiro está perdendo a vida. Não estão. Estão comprando a única coisa que o dinheiro pode comprar de verdade:
a liberdade de viver a vida que escolheram. Não a que o banco definiu, não a que o emprego determinou, não a que a pressão social exigiu, a que escolheram. Esse é o jogo. Não é glamouroso, não dá like, não aparece em foto de viagem. Mas quando você está do outro lado, quando o patrimônio trabalha mais do que você, quando você pode dizer não para o que não quer e sim para o que importa, quando você acorda sabendo que está no controle, você entende que todo sacrifício valeu. Não daqui a 30 anos, daqui a 10, daqui a 5. No momento em que você cruza cada limiar, cada marco, cada prova que você se deu de que é possível, começa agora, não quando ganhar mais, não quando as condições melhorarem, não quando você entender tudo, agora, com o que você tem, exatamente como está. Porque daqui 5 anos, você vai olhar para trás e agradecer a si mesmo por ter começado hoje, ou vai olhar para trás e entender que mais 5 anos se foram fazendo a mesma coisa, pensando que um dia começa. Um dia não existe no calendário, existe hoje, só hoje. E hoje os 20 mil começam com a primeira decisão que você toma depois que terminar de ouvir isso. Não a segunda decisão, não a decisão de amanhã cedo quando você estiver mais disposto. A primeira, agora. Pode ser pequena, pode ser abrir uma conta separada para guardar, pode ser cancelar uma assinatura que não usa, pode ser anotar tudo que gasta durante uma semana para entender onde o dinheiro vai. O tamanho do primeiro passo não importa. O que importa é que seja dado de verdade, não prometido para amanhã. Toda grande construção começa com um único tijolo colocado no lugar certo. O seu lugar certo é agora. O seu tijolo está esperando.